Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? E eu gostaria de comentar com os irmãos que, para quem não sabe, eu sou uma ótima motorista. Deus me deu o dom de dirigir. Lá em casa, não sei porquê, o meu apelido que as crianças colocaram é de caminhoneira. Eu acho que é porque eu dirijo muito bem, porque para ser caminhoneira tem que ser muito bom. Mas eles falam que é complicado, porque eu não vejo buraco, não vejo lombada, não vejo nada. Mas estamos firme e forte. Hoje, vindo para a igreja, elas vieram orando no carro, né? Chegamos, estamos bem, passamos bem, o Senhor tem nos protegido. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma das experiências que eu tive num dia que eu estava dirigindo e eu estava atrasada para o meu compromisso. E sabe aquele dia que você acorda atrasado, tudo está atrasado, aí quando você vai sair de casa, você fala: Senhor, por favor, faz com que todos os semáforos estejam verdes e recolha todos os carros da rua. Alguém já orou isso? E sabe o que aconteceu? Todos os semáforos estavam vermelhos e tinha carro demais na rua. E chegou uma hora que parece que para testar mais a minha fé, eu peguei aqueles carros com uns senhorzinhos abençoados que vão na esquerda e não ultrapassam de 40 por hora. E eu falava: Deus, tem misericórdia. Senhor, arranca esse carro, leva para o alto, faz alguma coisa, me ajuda, Jesus. E nada, irmãos, e nada, e eu tentava ultrapassar, não dava passagem, e aquilo, para quem me conhece, eu sou uma paciência, uma calma, aquilo foi me subindo, eu falei: Deus, tem que fazer alguma coisa, já que o Senhor não arrebatou todos os carros, que seja eu então, né? Eu vi, ali em Votorantim, perto da Avenida São João, tem umas tartaruguinhas, né? E eu estava ali naquele momento, eu falei assim: essas tartarugas estão ali para a gente não ultrapassar. Mas, se eu ultrapassar, o máximo que vai acontecer é chacoalhar um pouquinho. Ah, Deus, perdão, preciso. E fui. Irmãos, na hora que eu fui, não chacoalhou um pouquinho, fez blá, blá, blá. E, de repente, um barulhão tão forte que eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Essa tartaruga deu cria, cresceu 10 vezes. O que aconteceu no meu carro agora? Irmãos, o meu carro ficou meio torto. Muito torto. E eu puxava ele para cá e ele só ia para cá. E eu falava: o sangue de Cristo tem poder. Me ajuda, Jesus, eu preciso ir. Só que, como uma boa motorista, eu falei: quer saber? Eu preciso calibrar o pneu para resolver. E vai acertar, não vai ficar mais torto. Parei ali no posto que tem ali mesmo. Calibrei, os pneus estavam tudo normal. Quando eu fui sair do posto, o carro puxava mais. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu com o meu carro? Aí eu tive que fazer aquilo que eu mais temia. Liguei para o pastor Daniel. E falei: Mô, não sei o que aconteceu. Do nada, amor, do nada, o carro que está puxando. E eu não sei como resolver, eu preciso de você. E ele pacientemente foi até mim, ele falou: o que você aprontou? Eu: nada, amor, a tartaruga que aprontou. Eu só estava dirigindo e ela quis estar no meu caminho. O que aconteceu, irmãos? Algo que eu nem sabia que existia. Desalinhou totalmente o meu carro. E eu tentei alinhar através de calibrar os pneus e não adiantou nada. Precisou o pastor, ainda bem que foi ele, não fui eu, passar vergonha falar da tartaruga lá. Mas precisou o pastor levar o meu carro em um lugar para fazer
alinhamento e balanceamento. Vocês já ouviram isso? Existe. E eu descobri que é necessário. Porque quando o carro está desalinhado, o carro primeiro não nos obedece e pode causar muitos acidentes. O carro, ele parece que quando está desalinhado, ele ama os buracos, porque você não consegue desviar dos buracos. O carro desalinhado, ele é perigoso para quem está dirigindo, mas também para os outros carros que estão na rua. O carro desalinhado pode nos levar até a sofrer um acidente e levar à morte. E eu descobri que o alinhamento do carro é algo muito importante. E enquanto eu estava meditando para a palavra de hoje, o Senhor me lembrou essa história, mas o Senhor também me lembrou de outra situação muito importante na nossa vida, que de repente você nem se preocupe, os mais novos então nem devem lembrar que existe, mas eu confesso que eu lembro muito, é o alinhamento da nossa coluna. Quando a nossa coluna está alinhada, a gente nem lembra dela. Mas quando ela está desalinhada, gente, você não consegue andar, você não consegue fazer nada do que você tem que fazer, você tem vontade de gritar e chorar, e eu vou até parar de falar, senão daqui a pouco vocês vão chorar comigo. De tão terrível é quando a nossa coluna está desalinhada. E eu comecei a pensar, estamos no projeto de vida. O que aconteceria conosco no ano de 2023, se o nosso projeto estiver desalinhado? Mas desalinhado do que, pastora? O carro precisa estar alinhado de acordo com o seu eixo. A coluna precisa estar alinhada de acordo com as suas vértebras e inúmeras coisas que existem na coluna. O nosso projeto de vida precisa estar alinhado com o projeto de vida de Deus para as nossas vidas. E olha só o que diz Jeremias 29:11, diz assim: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem projeto para a sua vida, Deus tem projeto para você. Você não é desse jeitinho que você é à toa, não. Deus, ele tinha um projeto para ser realizado neste tempo, aqui em Sorocaba. E ele precisava de alguém para realizar esse projeto exclusivo. Foi quando ele criou você com as características necessárias para cumprir esse propósito. Você não nasceu por um acaso, você não é desse jeito por um acaso. Tudo tem um propósito de Deus. E quando nós alinhamos o nosso propósito com o propósito de Deus, acontece assim como acontece com um carro alinhado. Irmãos, como é gostoso você pegar uma Castelo Branco com um carro alinhadinho. Você chega facilmente no seu objetivo, no seu alvo. Mas tente pegar qualquer estrada com o carro desalinhado. Por experiência própria, é horrível. E assim também é o nosso projeto, assim é o nosso propósito. Quando o nosso propósito está alinhado ao propósito de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender que o propósito de Deus é maravilhoso. Olha o que diz aqui o versículo. Eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. É o Senhor quem tem planos para vocês. É o Senhor quem tem planos para mim. E Ele continua. Planos de fazer prosperar e não lhes causar dano. O Senhor quer o seu bem. O Senhor tem planos de te abençoar.
O Senhor tem planos de vitória para a sua vida. E olha a continuação, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quantos de nós estamos vivendo incertos do nosso futuro? Quantos de nós até perdemos esperança do que pode acontecer amanhã? No mundo, no nosso país ou até mesmo na nossa casa? Quantos de nós estamos olhando notícias e nós falamos, meu Deus, esse mundo está de mal a pior, o que vai ser de nós? Sabe o que eu te falo? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a tua esperança é o próprio Deus. Aleluia! Aí, gente, caiu um bichinho na água. Aí eu tento ser séria, mas até os bichinhos não deixam, né? O duro é eu tentando beber sem engolir ele. Ai, meu Deus. Volta, Jesus. Eu sou o diácono dela, viu, irmãos? Amor, ficou até mais gostosa. Ganhar uns pontinhos, né, irmãos? Vamos lá, voltando. E nós, voltando para o alinhamento com Deus, né, irmãos? Nada de água. Então, quando nós alinhamos os nossos planos com os planos de Deus na nossa vida, nós começamos a ter esperança e entender que o nosso futuro já está garantido, porque os nossos dias estão nas mãos do nosso Deus. E como nós alinhamos, antes de entrar nos passos, eu gostaria de dar 3 exemplos para você entender a importância do alinhamento do seu projeto com o projeto de Deus. O primeiro exemplo é de Davi. Davi era um menino que estava lá pastoreando as suas ovelhas. Um menino que até mesmo era desprezado por sua família. Mas a Bíblia diz que Davi, ele era corajoso e temente a Deus. Ele era tão corajoso que ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão. Davi era temente a Deus. E naquela época aconteceu o seguinte, um gigante apareceu e começou a afrontar o povo de Deus. E ele falava, quem vai ser que vai me afrontar, que vai me enfrentar? E todos aqueles soldados fortes, bonitão, tinham medo do gigante. E Deus então começa a procurar alguém dentre o povo dele que fosse corajoso e temente a Deus. Quando Deus estava procurando, ele enxergou aquele menino lá no campo, que era corajoso, ele já tinha enfrentado urso e leão, e aquele menino tinha sua vida consagrada a Deus. Olha só, um menino aqui, corajoso, temente a Deus. A necessidade de Deus de ter alguém corajoso e temente a Ele, o quê? Alinhou. E Davi enfrentou Golias. Ele não apenas venceu Golias, mas ele foi o maior guerreiro de Israel. Ele se tornou o rei de Israel. E sabe do quê? Davi é conhecido até hoje como verdadeiro adorador. O outro exemplo que eu gostaria de te dar é sobre Ana. Ana era casada e o seu marido também era casado com Penina. E Penina tinha dado filhos ao seu esposo, Ana não. Penina tirava sarro de Ana. E Ana então se sentia envergonhada, se sentia mal, porque naquela época quem não tinha filhos era amaldiçoado. E ela começa a pedir para Deus, Deus me dê um filho para eu mostrar para Penina que eu sou boa também. Deus, eu preciso me dar um filho para eu provar que eu sou boa. Sabe o que aconteceu? Nada. Até que um certo dia, a palavra de Deus diz que Ana vai até o templo. E ela se curva na presença de Deus. E ela fala assim, Deus, me dê um filho.
Mas não é mais para eu provar que eu sou boa para Penina, não. Me dê um filho para que eu possa consagrá-lo ao Senhor. O que aconteceu? Naquele tempo, o povo de Israel estava perdido e distante da presença do nosso Deus. Deus precisava de alguém que fosse consagrado a Ele, para ser levantado como profeta e direcionar o povo de Israel. Ana consagra. Deus precisa de alguém consagrado. O que aconteceu? Deus concedeu o filho a Ana e se tornou o profeta Samuel. Mês passado, tivemos um testemunho lindo aqui em nossa igreja, e esse testemunho queima no meu coração, porque mostra exatamente o alinhamento dos nossos propósitos com Deus. Uma irmã contou que ela morava no 4º andar de um prédio, e não tinha elevador, ela tinha que subir e descer por escadas. E ela falou no testemunho que cada vez que ela subia e descia com as sacolas de compra, ela falava assim: Deus, me dá uma casa, porque eu não aguento mais subir escada. Gente, descer as compras do carro e levar para a cozinha já é cansativo. Imagine subir 4 lances de escada. A gente entende, eu entendo, irmã. E diz que ela foi pedindo: Deus, me dê uma casa, porque eu não aguento mais subir as compras na escada. Deus, me deu uma casa. E foi passando o tempo, até que um certo dia, diga certo dia, hoje é o seu certo dia. Você, a partir de hoje, vai ter o seu projeto alinhado com Deus, e o sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida. Um certo dia, essa irmã estava na célula, e ela despertou. Ela falou: se o Senhor me der uma casa, eu vou ter uma célula na minha casa. Deus precisa de casas para ter células, para que o evangelho seja pregado. Ela oferecendo a casa para ter célula. Irmãos, mês passado ela contou o testemunho que ela já estava na casa nova dela, já estava tendo célula, e ela falou: Deus faz muito além. O meu portão é automático, para eu nem tomar chuva quando eu chego em casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse é o nosso Deus. Por isso nós precisamos alinhar. Precisamos fazer projetos, sim. Senhor, me ajuda a aprender inglês. Para quê? Para eu ganhar mais? Não, Senhor, me ajuda a aprender inglês para eu ganhar mais, sim, mas também para eu traduzir livros evangélicos. Senhor, me dê uma casa para eu ter uma célula. Senhor, me dê um carro melhor para que eu possa levar mais pessoas para a sua casa. Senhor, me dê o meu negócio próprio para que eu possa investir em missões. Nós precisamos começar a alinhar os nossos propósitos. E como nós fazemos isso? Primeiro, ame a Deus e busque a sua vontade sobre todas as coisas. Não tenha medo da vontade de Deus para a sua vida. Entenda que ela é boa, perfeita e agradável. Quando você entende isso, você quer viver totalmente o propósito de Deus na sua vida. Segunda forma de alinhar os seus planos com os planos de Deus: saiba quem você é em Cristo Jesus. Você é salvo, remido, não há mais condenação para você. Você é filho e co-herdeiro com Cristo. Você tem noção disso? Gente, os meus filhos sabem o que é ser meus filhos. Eles estão aproveitando que estão morando longe. Chegaram esses dias em casa, gente, não tinha um tênis no lugar mais. Porque eles sabem que a mãe vai pegar e vai pôr no lugar. Eles simplesmente, tenho certeza que quem é pai e mãe passa por isso. Eles chegam agora em janeiro, falam assim: mãe, material escolar. Eles não estão preocupados se eu tenho que pagar IPVA, IPTU, num monte de coisa.
Eles precisam de material escolar, eles vêm e falam o quê? Mãe, quero material escolar. Não é assim? Às vezes eles aprontam, mas quando eles fazem aquelas carinhas, me dobram. E agora eles estão bem espertos, porque como estão morando longe, quando eles chegam em casa, eles já falam, mãe, eu quero comer isso, eu quero comer isso, eu quero comer isso, quero comer isso. Até a Jeca fez a lista do que queria comer antes de viajar. Porque eles entendem o que é ser filho. Você tem noção de quem você é filho? Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Para Ele não há impossíveis. Ai, pastora, mas eu pequei. Está esperando o quê para se arrepender e parar de pecar? Na hora que você se arrepende, o nosso Pai já te perdoa. E a sua carinha já quebranta o coração do nosso Pai. Ah, mas será que Deus quer me abençoar? Você é filho. E não existe filho mais amado, filho menos amado. Filho e filha são amados e pronto, acabou. Terceiro, confie que Deus está no controle. Você não entende? Confia. Minha frase diária, Deus, não entendo, mas eu confio. As coisas estão tudo ao contrário, confia, Ele está no controle. Janeiro está fazendo frio e chovendo, Ele está no controle. Ah, as coisas estão parecendo meio estranhas, Ele está no controle. Recebi uma notícia horrível, Ele está no controle. Você tem ideia de que é Ele quem está no controle? Ele cuida de você. Confia. Se joga nas mãos do nosso Pai. Alinhe o seu projeto com o projeto dEle para você viver o sobrenatural. Quarto, use os seus dons e talentos. Você sabe qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu talento? De repente você não é bom para cantar. Pena sua, porque eu canto, que é uma beleza. Só não canta aqui porque o pessoal do louvor tem inveja. Então, eu uso o dom de pregar mesmo. Mas de repente o seu dom não é cantar, não é pregar, o seu dom é abraçar. De repente o seu dom é sorrir. O seu dom é cozinhar. Ai, glória a Deus para quem tem esse dom. De repente o seu dom é ser organizado. Você tem dons e talentos aí dentro de você. Não despreze o dom que Deus colocou em você. E por último, se coloque em pé. Saiba que Deus age em todas as coisas para o seu bem. Saiba que Deus age em todas as coisas para o seu bem. Se você de repente foi demitido, não se desespere. Por pior que pareça, Deus já vai mover isso e vai agir para o seu bem. Se você recebeu um diagnóstico, já se prepare para viver um milagre, porque Deus vai transformar isso para o seu bem. Se as coisas parecem complicadas, o Senhor é quem vai descomplicar e vai agir para o seu bem. Todas as coisas. Não são apenas algumas coisas. São todas. Repita comigo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Fala de novo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Você crê nisso? Então feche os seus olhos neste momento e comece a clamar a Deus. Fala, Deus, eu quero alinhar o meu propósito com o teu propósito.
Senhor, me perdoe pelo tempo que eu fiz projetos e planos apenas para mim mesmo. Me perdoe até mesmo dos projetos que eu escrevi neste ano, que era pensando apenas em mim, Senhor, mas eu quero alinhar os meus planos e os meus projetos aos teus planos e teus projetos. Fale para Deus que você quer viver o sonho dele para a sua vida. Se lance sem medo. Não dá para ter reservas. Não dá para ter receio. Se lance por completo. Os planos de Deus são muito maiores do que qualquer plano que você possa ter.